pastor pediu para que eu contasse, né, um pouquinho mais do meu testemunho hoje à noite, né? Eu falei um pouquinho lá no culto da madrugada. E depois os irmãos vão lá, assistam, né, o culto da madrugada que está gravado. Eu não vou conseguir falar tudo aqui hoje, mas depois vocês assistam lá aquilo que já foi dito. E eu vou dar continuidade àquilo que, né, Deus tem me orientado a falar aqui nessa noite para com os irmãos. Mas antes de falar sobre o meu testemunho, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Porque eu creio que a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus é cura. A palavra de Deus, ela traz vida. E o que eu vou falar só vai complementar aquilo que eu vivi, que eu experimentei através da palavra do Senhor, através das minhas experiências com Deus, através de uma intimidade com Deus, através de um relacionamento com Deus. E eu acredito que todos os irmãos aqui também, né, estão vivendo isso com Deus. Quantos aqui estão passando por alguns momentos, não fiquem com vergonha, tá, meus irmãos? Um momento de aflição na sua vida e que precisa de cura, e que precisa de um milagre, e que precisa de algo na sua vida hoje. Levanta a sua mão. Eu vou levantar a minha, porque eu também preciso. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas estão aqui precisando de algo do Senhor? E nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. Abra sua Bíblia lá, no texto de Êxodo 15, 26. Eu vou ler em duas versões. Eu gosto muito dessa versão aqui e gosto também dessa versão que eu vou ler com os irmãos. Se alguém que puder colocar ali também no telão, Êxodo 15, 26. E o tema da minha mensagem é: eu sou o Deus que cura. Você crê que o nosso Deus é o Deus que cura? Nós estamos falando aqui do grande eu sou. Nós estamos falando aqui daquele que tudo fez, que tudo criou, que tudo ele planejou e ele sabe todas as coisas. É o grande eu sou. E nós vamos falar sobre ele um pouquinho. E em Êxodo 15, 26 diz assim: se ouvires atentamente a minha voz, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vós, das quais eu enviei sobre o Egito, porque eu sou o Deus que... De novo, porque eu sou o Senhor que... Novamente, porque eu sou o Senhor que... Então nós vamos falar e conhecer o Deus que sara, o Deus que cura. O nosso Deus aqui, ele é tremendo. A gente vai ver aqui também, na outra versão, essa versão um pouquinho mais diferente, a partir do 25, diz assim: Moisés clamou a Adonai, e Adonai mostrou um pedaço de madeira que, a ser lançado na água, tornou-se um sabor agradável. Ali Adonai estabeleceu para eles regras de vida, e ali os testou. Ele disse: se vocês ouvirem com atenção de Adonai, seu Deus, e fizerem tudo o que ele considera certo, prestem atenção naquilo que ele deseja, e guardares os seus mandamentos, as suas leis, e não atingirei com nenhuma doença, os quais afligi os egípcios, pois eu sou Adonai, daquele que sara e cura vocês. O que eu achei interessante nessa versão aqui, que não tem ali na outra, e é uma versão judaica, que fala assim: e ali ele os testou. Deus também nos testa. Talvez você esteja passando aí por alguns momentos de teste do Senhor e não saiba. Mas Deus está testando a sua fé. Ele está testando a minha fé. E assim como os israelitas enfrentaram os desafios ali no deserto, nós também enfrentamos, meus irmãos, enfermidades físicas, emocionais, espirituais. Mas Deus apresenta aqui para nós uma solução. E a solução é Ele, porque é aquele que liberta. Deus é Deus, aquele que liberta, mas também Ele também restaura-nos completamente. E aí tem um texto que eu gosto muito, que é o livro de Jó. Quantos aqui já leram o livro de Jó? Já li muitas vezes o livro de Jó. 5,18, que ele diz assim: pois é Ele quem abre a ferida, mas Ele mesmo trata. Ele fere,
mas com as suas próprias mãos ele pode curar. Pois ele que abre a ferida, mas ele mesmo trata. Ele fere, mas com as suas próprias mãos ele pode curar. E esse texto fala de algo de cura. E às vezes, o que a gente, quando a gente está passando por algum momento de cura, o que a gente tem mais dificuldade de orar? É para que o Senhor nos cure. Então, aqui, Deus está se apresentando para um Deus, e se apresentou para o pessoal do deserto, os filhos dele no deserto, como um Deus que cura. E Ele é um Deus que se apresenta na palavra de Deus como o nosso Jeová Rafa, um Deus que cura. Então, nós não precisamos ter medo e também temor de buscarmos ao Senhor por cura. Nós não precisamos ter nenhuma dificuldade de nos achegar diante do trono do nosso Pai e clamar pelaquilo que nós precisamos, pela necessidade que nós precisamos. E às vezes nós não buscamos, às vezes nós não clamamos, nós não oramos, não jejuamos, nós não buscamos a presença de Deus por aquilo que nós necessitamos. E eu lembro que, depois eu vou contar um pouquinho agora sobre o meu testemunho, eu passei por muitas situações de enfermidade, em momentos onde eu estava no hospital, em UTI, passando por situações onde eu não tinha diagnósticos, ou eu passei por 30 médicos em uma situação que eu compartilhei hoje de manhã, do qual eu não tinha diagnóstico. Fiquei 2 anos e meio buscando cura, buscando entendimento, tomando tramal, tomando morfina. E os médicos, eles não tinham o que fazer. Eles não sabiam o que eu tinha. Então, naquele momento, eu passei a entender que o médico dos médicos estava ali, disponível para entender a minha situação. Então, eu comecei a clamar a Deus, buscar a Deus. Deus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso de ter uma solução, eu preciso do diagnóstico, eu preciso que o Senhor mostre, revele para os médicos. E aí tem uma frase muito interessante que eu li na época, que ele dizia assim: o maior médico do mundo não é humano, mas é divino. Ele não trata apenas sintoma, ele cura a alma e ele cura o corpo. Você entende que nós precisamos dos médicos? Eles estão à disposição de cada um de nós. Eles estão aqui para servir-nos. Mas o médico dos médicos também está disponível para entregar e curar a sua vida, assim como curar a minha. E nós precisamos ter esse acesso ao Senhor. E eu queria refletir um pouquinho com vocês também sobre o povo no cativeiro. Quando o povo de Israel saiu do cativeiro, o povo saiu, acredito eu, que aquele povo estava muito debilitado. Porque o povo era escravo, não era, meus irmãos? Aquele povo trabalhava, não tinha, né? Era um povo que trabalhava sem fim, levava chicotada, era um povo sofrido, era um povo triste, um povo amargurado, um povo, né? E a primeira coisa que Deus fez, quando tirou aquele povo do cativeiro, foi, após o milagre ali do Mar Vermelho, né? A passagem ali do Mar Vermelho. Se você for ler ali a história do povo de Israel, você vai ver que o povo de Israel encontra águas amargas em Mara. Encontra águas amargas em Mara. E aí eu fui pesquisar sobre isso, né? Por que o povo foi... Por que aquela água é amarga? Né? O povo saiu lá do deserto, desfrutou daquele milagre, viu aquela coisa sobrenatural, né? O mar se abrindo diante deles. E logo depois que saiu de lá, passou pelo aquele momento de encontrar as águas amargas. E eu fui ver que os historiadores dizem, né, que as águas amargas, elas são medicinais. Elas curam, elas tratam. Elas são águas que são diferentes das águas que a gente bebe aqui. E aí a gente vê o quão maravilhoso é o nosso Deus. Tirou o povo do cativeiro, porque o povo estava precisando de cura, de libertação, e levou eles para ter um encontro com Ele ali representado. Naquela época a gente não vê aqui o nome de Jesus, mas quem é a água da vida hoje e quem é a água mais doce que transforma as nossas vidas hoje?
Jesus. Jesus transforma a nossa água amarga em água doce. O nosso sofrimento em algo que às vezes a gente nem imagina que ele vai se tornar. Não é verdade? Você já viu uma situação em qual você está conversando com alguém que você já experimentou, que aquilo assim é uma dor tremenda, e de repente você encontra a mesma pessoa passando por aquele mesmo problema, né, que você já superou, e depois você consegue falar com aquela pessoa, e aquela pessoa olha para você: nossa, como é que você conseguiu? Porque aquela dor, Deus transformou algo em doce. Jesus transformou aquela dor em alegria. E assim também é as nossas vidas. Ele cuida do seu povo. Deus mostra o amor dele para conosco. E ele quer se apresentar, acredito, nesses 40 dias que nós estamos vivendo aí, como Deus Jeová Rafá nas nossas vidas. Ele quer que a gente conheça um Deus da cura. Porque a gente conhece muito de falar, das pessoas às vezes falarem para nós alguma coisa. Mas talvez Deus quer que você experimente esse Deus. E só consegue entender, compreender, conhecer de perto quem vive. Quem vive. Então talvez você esteja vivendo aqui nessa noite algo que só você está passando, mas que você está conhecendo Deus, que está aí do seu lado, porque Ele é um Deus conosco, Ele é um Deus presente. Ele é o Emanuel. E Ele é um Deus que vai estar com você em todas as situações, seja elas boas, seja elas ruins. Ele vai estar com você. E Ele vai transformar a sua água amarga em água doce. Amém? E também pesquisando, eu gosto muito, gente, de pesquisar essa questão de nomes hebraicos. Eu cheguei a fazer um curso um tempo atrás de hebraico, mas não consegui terminar, porque assim é muito difícil, né? Mas eu gosto muito de saber assim, o significado de algumas palavras, porque a palavra de Deus tem ali o conteúdo, tem segredos, tem riquezas ali dentro, né? E a gente às vezes não conhece por não conhecer a cultura. E a palavra Sara, que é Sará, significa curar, restaurar, tornar saudável. Deus não apenas remove as doenças, mas traz restauração plena. Então não é simplesmente curar. Ele traz restauração em todo o seu corpo, inclusive mente, alma e espírito. A gente tem em Deus toda a fonte de cura que a gente precisa. Mas às vezes a gente não se achega a Ele. Às vezes a gente tem ali uma barreira de se chegar até Deus. E eu creio hoje, meus irmãos, assim como Deus esteve comigo em várias vezes nos hospitais, e eu creio que alguém possa estar aí no YouTube também, no hospital. Deus está aí com você, meu irmão. Deus está conosco aqui, e Deus também está com você aí no hospital. Porque Ele é um Deus presente. E Ele pode transformar toda a nossa dor em alegria. Amém? Continuando aqui, eu queria falar aqui, né? Deus é um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos. E Ele tem prazer de curar os seus filhos. Quem é um pai que gosta de ver seus filhos doentes? Quem é pai e mãe aqui? Quando o seu filho está doente, você gosta de ver seu filho doente? Não. Você gosta de ver seu filho sofrer? Não. Você quer ver ele bem. E o Senhor, Ele quer, nessa noite, ver-nos cada um dos seus filhos bem. Mas muitas das vezes, como a gente iniciou aqui, Ele está testando. Ele está fazendo os testes de fé em nossos corações. Não para ver se você é merecedor, porque nós não somos, meus irmãos. Ninguém aqui é merecedor de nada, nem cobrar nada, né? Mas Ele está testando a tua fé em Cristo. Porque ali Ele é o caminho para que a gente possa alcançar algumas coisas da nossa vida. Então, eu queria lembrar os irmãos também, tem uma passagem lá em Salmo 103 que diz: Ele perdoa, é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Isso aqui é algo assim, que às vezes a gente fala da boca para fora, né? Muitas vezes a gente fala, mas nem crê. Mas aqui está falando, é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. É uma promessa do Senhor. Ele cura. E Ele está falando que em Jesus
que Jesus morreu na cruz, ele levou sobre si todas as nossas, então está disponível para nós também. Em Jesus está disponível para nós também. Eu vivi, quantos daqui sabem que eu morei 18 anos em São Paulo? Morei 18 anos em São Paulo. E eu creio que assim, foi um momento da minha vida no qual eu vivi muitos desertos. Passei por muitos vales, passei por muitas provações, por muitos testes do Senhor, né? Por muitos momentos de aflição, né? Depois você vai lá no início, lá no culto da madrugada, escuta um pouquinho. Eu vou ter que continuar daqui para lá. Mas depois que eu tive um câncer da tireoide, o qual eu achei que eu não fosse mais poder cantar, né? Porque nenhum dos médicos ali, dos 5 médicos, garantiu que eu pudesse salvar ali, né? Não atingir as minhas cordas vocais. Aquele momento para mim foi muito doloroso. E logo em seguida eu tive ali o HN1, tive 2 pneumonias no hospital e passei por um processo ali difícil ali de cura. Mas Deus estava ali presente comigo. E quando passei por aquele vale, fui para casa, eu lembro que assim, quando a gente sai do hospital, né, a primeira coisa que a gente não quer é voltar para o hospital de novo, né, meus irmãos? A gente quer, vamos pensar assim, né, um tempo de refrigério, né? E passou-se mais ou menos ali por uns 4, 5 meses, eu estava cozinhando na minha casa, fazendo comida. E de repente eu comecei a sentir uma dor muito forte na minha barriga. Muito forte na minha barriga. Liguei para o meu esposo, eu não conseguia ficar em pé. Eu não conseguia. Cheguei praticamente no hospital com muita dor abdominal e ele me carregando na cadeira de roda, porque eu não conseguia mesmo, de tanta dor. Era uma dor assim absurda. E entrei no médico, ele fez os exames e eles disseram para mim: olha, a sua apêndice está estourando. Nós vamos ter que fazer uma cirurgia de emergência em você, porque, né, você pode ter complicações, né, de infecção generalizada. E aquele momento, irmãos, o pastor, né, sabe da história de antes, né, vivendo no hospital, praticamente não saía do hospital. Eu falei: meu Deus, de novo no hospital, Senhor, mais uma prova, mais um momento. E eu lembro que eu fui fazer a cirurgia, fiz a cirurgia da apêndice, e ali começou a acontecer algo diferente das outras provas que eu já tinha vivido. Porque as outras situações eu estava muito concentrada nas minhas dores, naquilo que eu estava enfrentando, naquilo que eu estava passando. As 2 pré-eclâmpsicas que eu tinha vivido, né, a questão da endometriose profunda, com tumor que eu tive no meu intestino, que eu tive que operar, e várias situações assim. E eu não concentrava, não conseguia concentrar em outra coisa a não ser na questão daquele sofrimento, da dor. E ali naquele hospital, quando eu entrei para fazer essa cirurgia da apêndice, Deus começou a fazer algo diferente. Eu comecei a olhar ali as oportunidades que Deus estava me dando naquele hospital. Todas as enfermeiras, todas as pessoas que vinham me tratar, vinham cuidar de mim, eles tinham que fazer não tem aquela ficha que tinha que fazer aquele acompanhamento? De fazer assim, o que você já operou, o que você já fez e tal. Todos eles ficavam assim: menina, você é muito nova, como você passou por tudo isso? E você está aqui? Nossa, é um milagre. Você é um milagre de Deus. Você... E ali eu comecei a ver umas oportunidades que eu não tinha prestado atenção. E todas essas faxineiras que entravam lá para cuidar de mim, eu começava a falar: nossa, estou aqui mais uma vez, né? Tal. Aí daqui a pouco começavam a conversar, daqui a pouco elas começavam a contar a vida, daqui a pouco uma começava a falar, daqui a pouco uma começava a chorar. E aí eu começava a falar de Jesus, e daqui a pouco a gente se tornava ali amigo. E aí eu comecei a aproveitar as oportunidades. E aí todo mundo que trocava o plantão, né, a gente trocava o plantão, e aí chegava ali, começava a conversar, e todas elas pegavam meu telefone e iam embora para casa e deixavam meu telefone. E a gente começava a ter contato, eu falava de Jesus e tal, e começamos a ter contato. Na época tinha Facebook, era mais presente, e eu pegava o Facebook de cada uma, e começava a conversar, e os médicos, e a gente começava a ter contato com os enfermeiros. E aí eu saí de lá, e a minha saída foi diferente. E aí eu cheguei em casa, falei com o pessoal da igreja, falei: nossa, eu percebi algo diferente nessa vez que eu fui para o hospital. Eu já não estava mais me sentindo assim,
muito doída, muito... Não tem quando a gente se sente assim, será que Deus me ama? Porque a gente se pergunta quando a gente está num sofrimento assim tão, né, intenso. Será que Deus está me olhando, está ouvindo as minhas orações? Gente, a gente é ser humano, tá? Eu não estou falando aqui porque eu acredito que você também tenha pensado, já tenha pensado sobre isso, né? E aí, eu comecei a ter esse olhar diferente. E eu fiz a cirurgia, graças a Deus, tirei a apêndice. Só que eu comecei a ter outros problemas. Eu comecei a enfrentar outros problemas. Eu já tinha tirado toda a questão, limpado toda a endometriose do meu intestino, da minha barriga. Foi uma cirurgia muito grande, o qual o médico falou que era uma endometriose rara. E essa endometriose, ela tem focos, ela ainda pode pegar em várias áreas do meu organismo. Ela não é aquela que só fica concentrada no útero. Ela vai pegando alguns órgãos. E eu comecei a ter muitas dores do lado esquerdo, nessa parte aqui do lado esquerdo. E eu comecei a desconfiar. Eu falei, nossa, será que eu estou com endometriose nessa parte aqui do meu pulmão? Então, eu voltei para o médico, e os médicos começaram a fazer exame, e fazendo ressonância, e não dava nada. E eu sentindo uma dor aqui muito forte, e era uma dor assim, uma pontada muito estranha. E comecei, de novo, o meu processo para ir em vários médicos, tentando descobrir o que era, tentando saber o que era, e nada me dava diagnóstico. Fui fazer exame de coluna, fui ver se estava com problema de aquele que dá aqui no meio das costas, esqueci o nome, hérnia de disco. Fiz, meus irmãos, ainda bem que eu tinha plano de saúde na época. Deus foi misericordioso comigo, me tinha plano de saúde, então eu podia fazer. Que se eu tivesse, né, hoje, como eu não tenho, então não tinha como ter tido esse acesso. Mas eu só vivia nos hospitais, eu só vivia no médico. Teve um dia que eu sentei lá, eu estava tão assim, já meia, sabe, atordoada, sentindo essa dor muito forte. E aí um médico chegou para mim e falou assim, olha, eu acho que isso é problema emocional, só pode ser problema emocional, porque não tem nada, você já fez tudo aqui, todos os exames aqui, não aparece nada. E eu fiquei muito chateada, meus irmãos, eu confesso com os irmãos que eu fiquei muito chateada com aquele médico. Eu falei, meu Deus, como que eu estou sentindo dor? Eu estou sentindo dor, como que não tenho nada? E tomando morfina, tomando tramal, e fui para casa. E aí a gente pesquisou de novo lá, uns médicos que lá em São José tem uns médicos chamados médico, já é a segunda vez, o segundo médico, que era médico das dores. E eu fui procurar esse médico das dores. E aí ele falou assim, você já fez um exame para saber se você teve herpes zoster? Porque você vem em uma sequência muito forte de hospital, direto de hospital. E a sua imunidade é muito baixa. Então, provavelmente, você deva ter tido uma herpes zoster. Os médicos nunca pediram para você fazer. Eu falei, não, doutor, já estou aqui nessa sequência aqui, pagando direto, aqui, indo no médico direto, nada. Eles vão fazer esse exame? E aí eu fiz esse exame. E ali deu que a taxa estava muito baixa, provavelmente eu tinha tido realmente esses herpes zoster. E eu iniciei com uma medicação para tratar o herpes zoster. Eu lembro que algumas irmãs aqui, eu não sei se foi a Ieda, que estava aqui, que estava no meu Facebook, eu lembro que nessa época ela até mandou uma mensagem para mim, né, que lá em São Paulo, que estava intercedendo e orando pela minha vida, porque eu tinha colocado nos grupos, porque eu não tinha diagnóstico do que eu tinha. Então, assim, eu já tive duas situações assim, difíceis, das quais eu não tinha diagnóstico. E Deus, no tempo certo, né, deu o laudo que eu precisava para que eu pudesse fazer o tratamento. E, então, eu pensei, agora já tenho tratamento, né? Não vou passar por mais uma situação dessa, vou passar a viver minha vida, né, meus irmãos? A gente tem que viver também, né? Não só de hospital. E, para minha surpresa, eu fui, na época, eu sempre trabalhei na área dessa parte de música, né? Sempre fui envolvida com música, na minha igreja lá, ministra de música, ministra da adoração. E, naquela época, chegou um momento onde Viviane, estava muito cansada, assim, também, pensei assim, sabe, aquela situação de você querer descansar um pouco, de você querer sair um pouco do ambiente, da rotina. E eu comecei a procurar emprego. Eu fui procurar um emprego. E o meu sonho desde pequena, pequena, era ser gerente. E eu fui procurar, fiz várias entrevistas e consegui passar em uma vaga. E nessa vaga que eu fui para São Paulo, era São José,
1h30 de São Paulo, mais ou menos, 1 hora de São Paulo. E fomos para São Paulo. E chegamos nessa vaga, oramos antes de ir para essa vaga. E ali, meu marido orou no carro, falou assim, vamos orar para ver se isso é da vontade de Deus e tal. E fomos para essa vaga. Passei na entrevista, estava toda feliz que tinha passado na entrevista. Eu falei, agora eu vou trabalhar naquilo que eu gostaria, né, de ser gerente. E quando eu saí da sala do gerente, quando eu comecei a andar no corredor, eu comecei a sentir, não consegui sentir a minha perna. Eu comecei a sentir a minha perna, perder o sentido da perna. Mas como toda mulher faz, o que toda mulher faz quando a gente está passando? A gente não quer demonstrar para ninguém que está passando, né? Então eu tentei, falei, não vou mostrar que eu estou com problema não. Imagina, eu passei na vaga e fui me segurando até chegar lá embaixo. Quando eu cheguei lá embaixo, já meio que fazendo assim com a perna, quando eu cheguei lá embaixo, a perna já não me obedecia mais. E eu fiquei na minha cabeça, será que eu estou tendo um derrame silencioso? Aí liguei para o meu esposo, pedi para ele, né, ver se podia entrar com o carro lá. Não podia entrar com o carro dentro do estacionamento. Saí, fui empurrando a perna até chegar lá. Só que meu esposo tinha uma viagem marcada naquela semana para ele ir embora, para ele ir para fora do trabalho dele, ficar uma semana fora. E eu não quis preocupar ele, eu falei, não, eu estou me sentindo estranha, tá, mas eu não vou falar nada a respeito disso, para que ele não pudesse deixar de ir trabalhar. E ele foi. E eu fiquei de segunda até sexta-feira, comecei a perder alguns movimentos da perna, da boca. Eu percebi que minha mão não estava mais levantando. E aí eu tinha uma enfermeira amiga minha, ela falou, olha, eu acho que é bom você realmente procurar ir no médico. E aí ele chegou de viagem e eu entrei no hospital praticamente sem os meus movimentos no meu corpo. Eu não conseguia fazer esse movimento da perna para cima, eu não conseguia levantar o braço, eu não conseguia, a minha boca parecia como se eu tivesse, a minha língua como se eu estivesse tendo um derrame, bem embolada. E eu entrei no hospital dessa maneira. Fizeram todos os exames e os exames não deram nada com relação a infarto. E aí fiz todos os outros procedimentos e não tinha novamente diagnóstico. E aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, Senhor, mais uma vez no hospital, passando por essa situação. E aí, nesse processo todo, eu fiquei ali mais uns 20 dias, mais ou menos, fazendo ali acompanhamento com o neurológico, com vários médicos passando lá, e ninguém tinha solução. Fazendo fisioterapia com um fisioterapeuta e não levantava a perna. Até que veio uma fisioterapeuta que entrou na semana e falou assim para mim, vocês já pediram para fazer um exame com você chamado eletromiografia? Eu falei, nem conheço esse exame, eu nunca vi falar. E ela falou, então vamos fazer esse exame para ver, porque eu acho que eu já sei o que você tem. E foi uma enfermeira, não foi nem um médico. Foi uma enfermeira. E eu estava passando por vários neurologistas lá, de plantão. E ela falou com o médico, e o médico falou, vamos tirar ela do hospital. Levei de ambulância, fui de ambulância para o hospital. Quando eu voltei de lá, fiz os exames. Quando eu entrei lá, o médico falou assim para mim assim, você tem uma foto sua antes e depois? Eu mostrei a foto e tal. E ele falou assim, olha, eu já sei o que você tem. Já tem um laudo. Só que não é uma coisa assim, muito que você vai se agradar, não. É uma coisa bem difícil. Eu, assim, irmãos, naquela época, naquela situação, assim, eu não imaginava, né, o que seria. Então, eu falei, tá bom. Ele não falou nada, não entrou muito no contexto. Fui para o médico de novo. Cheguei lá, quando o neuro pegou o laudo, e aí ele sentou comigo, ele falou, Viane, eu tenho uma notícia muito difícil para te falar. Falei, fala, não sei o que tal. Ele falou assim, olha, você tem uma doença rara, neurológica, chamada miastenia gravis. E ela já está no estágio avançado. Ela comprometeu todo o teu corpo. E assim, essa doença não tem cura. Essa doença não tem cura. É uma doença a qual você vai ter que aprender a conviver com ela. Até hoje a gente não tem assim... tem estudos, né, sobre essa doença, mas você ainda não... A gente não tem assim uma coisa concreta o que causa ela, se ela é genética, se não é. Provavelmente alguns estudos já deram que ela é genética, outros dizem que é autoimune, mas você tem uma doença agora que você vai ter que tratar. E na minha cabeça eu achava assim, 6 meses, 1 ano, né? Vou tratar e tá tudo bem, vou voltar a fazer tudo de novo. E não foi assim.
Ele falou, olha para mim, olha, a doença, ela começa a estabilizar por volta de uns 5 anos. E você não vai ter um resultado rápido. Você vai ter que mudar toda a sua vida. Ali foi um momento assim, onde eu mergulhei em Deus. Porque eu entendi também, meus irmãos, que eu saí do meu propósito. Eu saí do meu propósito. Naquele momento eu estava muito focada. Eu confesso para os irmãos, estava focada em viver o meu sonho. Um sonho de ser gerente. E Deus falou comigo naquele hospital. Ali não é o seu lugar. Volta para o seu propósito. E ali começou um tratamento de Deus comigo naquele lugar. Porque a doença era estabilizada para 5 anos. E eu saí de lá, eu falei, Deus, o Senhor está comigo, o Senhor vai me conduzir em todo esse processo. Eu saí de lá, não comia direito, meu marido teve que me dar banho, meu marido penteava meu cabelo, meu marido me ajudava a vestir minha roupa. As irmãs da igreja se fizeram todo um contexto ali de rodízio para ir para minha casa, para me ajudar a cuidar de mim. Ajudaram a pagar uma pessoa para limpar a minha casa, porque meu marido acabava trabalhando e não podia ter contato com... não tinha contato com ele. E ali começou eu conhecer esse Jeová Rafá que eu vou falar com vocês aqui. Porque mesmo às vezes, irmãos, nós às vezes errando, pecando, como às vezes a gente se distrai com algumas coisas, que às vezes acontece, né? Deus é misericordioso, é bondoso, e Ele é um Deus que nos ama e nos corrige e nos trata. E eu comecei a ser tratada por Deus ali e amada por Deus, corrigida e amada. Eu lembro que eu cheguei, quando eu descobri, eu comecei a procurar um monte de médico, porque ninguém conhecia essa doença. Fui para São Paulo, fui vários médicos em São Paulo para conhecer, para entender, e assim, muita medicação, muito remédio, muitas coisas. E ali, naquele processo de Deus, todas as pessoas que tinham contato comigo, todas as pessoas ministravam na minha vida sobre o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me vai me ver despasto. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale do deserto da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu estou contigo. Todo mundo que chegava para mim era a mesma situação. Eu só recebia na mensagem no WhatsApp quando clicava, ou era uma música sobre esse texto, ou era uma consolação sobre esse texto. E eu comecei a falar, Senhor, o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está aqui comigo, presente. E aí eu comecei o meu processo de tomar as medicações. E nesse processo de tomar as medicações, como era 5 anos que essa doença precisava se estabilizar, eu sabia que eu ia ter uma longa caminhada ali de dificuldade, né, com relação à minha parte motora, a minha parte de comer, de glúten e tudo mais. Mas, irmãos, para a honra e glória do Senhor, em 6 meses eu comecei a comer direito. Eu comecei a ter meus movimentos de novo. Eu comecei a pentear cabelo. Eu comecei a falar melhor, porque eu falava embolado. Quando eu ia no meu médico, que era um médico que tratava, né, que era um neurologista, ele falava para mim assim, Viviane, eu não sei de verdade. Eu sei que você é crente, mas eu sei que Deus é contigo. Porque a tua voz aos poucos está voltando. Quando você faz o exame, aos poucos está voltando. Ela não está mais embolada. Ela não está mais daquela maneira, né? Pesada, sabe? A língua pesada. Eu não engasgava. Eu comia, eu engasgava. E ele falava assim, toda vez que você vem aqui, é diferente. Eu vejo que você está tendo uma recuperação diferente. Porque todos os meus pacientes que estão aqui, eles demoram 5 anos. É contado, 5 anos para ter um restabelecimento. E eu estou vendo que os remédios estão fazendo diferença. Está tendo resultado.
E eu ia para as consultas, e toda vez que eu chegava na consulta, depois ele, né, sabia que eu cantava, ele falava, brincava até comigo, falou assim, chegou minha cantora favorita, porque eu tive que fazer o teste, eu fazia meio tipo cantando um pouquinho, para ver se saía o som, sabe, para ver se ele voltava, e assim foi, a gente foi tendo os resultados. Eu lembro que o meu físico, né, que eu, na época, quando eu fazia assim com as pernas aqui, assim, ela ficava tremendo, assim, ela não conseguia manter firme em pé. Não conseguia ter esse movimento firme em pé. Parecia que eu estava meio cambaleando. E eu comecei a ter os resultados, ter todo o processo. E eu comecei a ter o resultado da cura do Senhor. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte. Todos nós aqui estamos passando por um momento de cura nas nossas vidas. Talvez, algumas situações que você esteja vivendo, Deus possa estar proporcionando para você um momento de cura sobrenatural. Outras vai ser cura no processo. Outra, talvez, seja uma desobediência. Você ter saído aí do coisa, Deus trouxe você para o prumo, corrigiu. Outras situações, pode ser somente uma palavra do Senhor. Eu estou abrindo isso para vocês, que eu poderia falar para vocês, eu poderia esconder muitas coisas dos irmãos. Mas eu entendi algumas coisas da minha vida, que o processo de Deus para uma cura na nossa vida, é preciso que a gente cavuque, tire todos os entulhos que impeçam de uma cura. Ele pode fazer. E aqui eu queria continuar com um texto que fala assim, ó. Isaías 53:5. Pelas suas feridas fomos curados. Esse teste, né, que a gente tem na nossa vida, é uma obra redentora de Cristo, porque Ele é o ápice da nossa cura. Então, Cristo é o ápice da nossa cura. Jesus é a nossa cura. Ele é tudo que a gente precisa. Ele é tudo que a gente necessita. E a nossa promessa em Deus, ela está condicionada a Jesus. Ela está condicionada a Cristo Jesus nas nossas vidas. Não está condicionada na Viviane, não está condicionada no que a gente pode fazer, no nosso grito, não, está condicionada a Jesus, ao Filho de Deus, que pagou um preço na cruz para nos dar vida em abundância. E Ele tem saúde para nós espiritual, Ele tem saúde para nós física, Ele tem saúde emocional, mas também Ele deseja que os seus filhos andem na sua submissão, na sua vontade, na sua obediência. Porque talvez algumas enfermidades que a gente adquire também é por conta das nossas desobediências, por a gente estar andando sem direção. Como lá no início, ele fala, né? Lá no início, quando eu falei no texto aqui, ele fala, se obedeceres, se ouvires a minha voz, se permaneceres no meu caminho, se fizeres a minha vontade, se. Então, assim, para cada um de nós é diferente. Eu lembro, irmãos, que eu escutei muitas coisas quando eu fiquei doente. Eu escutei muitas coisas, porque às vezes a gente escuta muitas coisas que aquilo vai assim, sabe, sujando o nosso coração. E a gente precisa jogar fora. Eu lembro que das situações que eu estava mais enferma, mais difícil, eu escutava muitas pessoas falando assim, você está vivendo isso? Então você precisa fazer uma sessão de descarrego. Você precisa fazer isso, isso e isso. Você precisa fazer não sei o quê. Olha, você deve ter feito uma coisa muito grave. Você deve não sei o quê. Eu cheguei a escutar, irmãos, pessoas que foram orar por mim e falar que eu estava estagrada por dentro. Esse é o nível de situações que às vezes a gente vive. As nossas lutas são diferentes umas das outras. O nosso tratamento com Deus, as nossas curas que Deus tem para nós, são diferentes umas das outras. E a gente tem que respeitar isso dos nossos irmãos, na vida dos nossos irmãos. E eu lembro que eu falei, Senhor, eu não quero nem guardar isso no meu coração. Porque eu sei que eu estou experimentando tantas coisas com o Senhor, como que eu vou guardar uma mágoa de alguém, né, para sujar meu coração? Não posso, a gente não pode. Talvez tenha algumas situações que você já ouviu, que você possa até estar guardando aí no seu coração. Está guardando aí de alguma coisa que você ouviu de alguém, que alguém falou para você, né? E você está guardando isso aí, por isso talvez você não seja curado. Ainda não foi curado, porque a minha luta é diferente da sua. Não guarda. E a gente tem que tomar um cuidado também, aqui é uma outra orientação, porque às vezes eu passei por uma situação de uma amiga que ela enfrentou a mesma situação do câncer, na mesma época.
que eu estava vivendo o câncer, ela também estava vivendo um câncer. E aí a gente conversando, ela falou assim, nossa, eu passei por um câncer, que ela também teve um câncer até com metástase na época. Eu passei por um câncer, uma situação assim, nossa, mas Viviane, foi tão diferente, eu senti, foi tão diferente, você teve tantas sequências de outras situações e foi muito diferente, foi muito dolorido. Às vezes a gente compara a nossa dor, a nossa situação com os dos outros. Você sabia? Mas nós não podemos comparar. Porque aquilo que Deus quer tratar na sua vida é diferente do que Deus quer tratar na minha. Mas Ele quer cura. Ele só tem um objetivo: curar todos nós. Curar todos nós. Então a gente precisa abrir o nosso coração nessa noite, que a obediência também é o melhor remédio para tratar a alma do doente. E às vezes nós pedimos cura a Deus, né? Pedimos, falamos, Deus seja feita a sua vontade, mas a gente não faz a vontade do Senhor. Às vezes nós pedimos cura divina do Senhor, mas a gente não alinha os nossos propósitos com os propósitos do Senhor. Então vai demorar um pouquinho mais. Mas Deus vai curar você. No tempo do Senhor, Deus vai curar você. E a cura do Senhor é para o corpo, para a alma e para o espírito. Ele é cura para o corpo, para a alma e para o espírito. Em Tessalonicenses 5:23, diz que o próprio Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma sejam preservados irrepreensivelmente. Então o Senhor tem um propósito, que o nosso corpo, ele seja curado na alma, na mente e no espírito, para que a gente possa viver irrepreensível. Então Ele também vai tratar do nosso coração. Ele vai tratar daquilo que não está alinhado, daquilo que não está ajustado. Então a gente está aqui clamando por milagre, a gente está clamando por cura, a gente está clamando pelo sobrenatural do Senhor, por um Deus que, Jeová Rafá, um Deus que sara, um Deus que conhece vocês. Mas a gente tem que ser verdadeiro também com Ele, se abrir com Ele. Falar, Senhor, eu preciso disso aqui. Eu acho que talvez nesse aqui eu falhei, eu preciso da Tua cura. Eu preciso da tua transformação. Eu preciso nisso aqui. Eu preciso do teu amor. E eu queria falar sobre Jesus como aquele que cura. A água doce é Jesus. Não é a Viviane. Não é uma palavra minha. É Jesus. Você crê em Jesus? Você crê que Ele é a água da vida? Que Ele é a cura? Nós cantamos isso domingo. É Ele que vai te curar. É a tua fé nele. Aquela mulher tinha 12 anos lá, que a gente ora, a gente fala o tempo todo dela, né? Aquela mulher tinha 12 anos sofrendo. Gastou dinheiro com vários médicos, foi em tudo quanto é lugar, né? Não tinha solução do problema dela, e não foi entendida, foi julgada, foi, discriminada por aquelas pessoas. E ela foi para a fonte da vida, que era Jesus. E Jesus conhecia aquela mulher. Então Jesus te conhece, meu irmão. Te conhece, minha irmã. Não adianta a gente vir aqui e ser o que a gente não é. Jesus te conhece. Ele nos conhece. E Ele sabe o que verdadeiramente nós precisamos. E Ele nessa noite, Ele está aqui. Porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, para nos dar a vida eterna e uma vida em abundância. Ele não nos chamou para vivermos uma vida de sofrimento. Ele não nos chamou para viver uma vida só de dor. Ele nos chamou para viver uma vida abundante, plena em Cristo Jesus. Ele pagou na cruz do Calvário toda a nossa dor, toda a nossa culpa. Ele levou sobre si todas aquelas chicotadas que Jesus levou, todas aquelas dores que Jesus sofreu, foi por mim e por você. Então Ele está disponível para mim e para você.
Muitas pessoas vão chegar para você e vão falar assim: não clame por cura, não fale de cura, não vá, não vai buscar na oração, não vai lá no jejum, não faça isso, essa barganha com Deus, não dá nem ouvidos, meus irmãos. Continua clamando a Jesus. Faça que nem aquela mulher. Ela não se importou com aquelas pessoas que estavam ali à volta. Você estava vendo ela chorando, estava vendo ela se humilhando, estava vendo ela ali, desesperada. Ela somente foi e tocou no manto, e ela foi curada. Ela foi tocar. Então, o que eu desejo, e eu também estou clamando, por isso eu não estou aqui melhor do que os irmãos, eu não estou numa condição de que eu posso dizer assim, que eu não estou vivendo. Eu estou clamando, porque basta uma palavra do Senhor. Mas também, se Ele falar para mim assim: a tua graça me basta, a tua graça me basta. Mas se Ele falar assim: eu tenho cura, eu tenho virtude para sair daqui de mim, para te entregar, eu quero, eu recebo. Então, meus irmãos, nessa noite, eu queria encerrar não com a história da Viviane, a história de tristeza, de lamento, de dor da Viviane. Não queria. Porque, irmãos, por muito tempo eu guardei isso. Sabe por quê? Porque eu não queria ficar falando dos meus erros, da minha dor, dos meus choros. Eu não queria falar. Mas Deus falou: o deserto, é no deserto que a gente floresce. E foi aqui desse que surgiu esse meu livro. Porque foi florescendo em meio ao caos. Eu ainda estou vivendo, eu ainda concluí, mas eu creio, meus irmãos, que eu vou viver florescendo. Você crê que você pode florescer? Aleluia. Talvez o florescer teu, que você está me assistindo na internet, seja no lugar que você está agora no hospital. Porque muitas vezes foi lá, não vou concluir porque é o cabo do tempo, mas foi lá que Deus me deu muitas pessoas para Jesus. Depois disso vocês vão ouvir no lançamento. Vai dar tempo de contar. Porque eu comecei a tirar o foco da minha dor. E comecei a colocar esperança em Jesus. Porque Ele é a cura. Ele cura. E eu queria terminar aqui com os irmãos. Deus é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele não apenas cura o corpo, mas também cura a alma e o espírito. Suas promessas se cumprem em Cristo em nós. E a nossa obediência nos coloca no caminho da cura. Eu creio que Ele é um Deus, o Deus eu sou, o Deus que cura. E Ele está em Jesus, disponível para essa cura. Então, quem que você precisa clamar? Por Jesus. Você quer ser curado nessa noite? Você quer ser curado onde você está? É por Jesus. É em Jesus. Se talvez seja aqui, talvez seja em casa. Em Jesus. Há poder no nome de Jesus. Ele é a cura. Então eu queria convidar você nessa noite aqui, você que precisa de cura, e que você também está orando por cura. Não venha ao altar por conta da Viviane, porque eu também preciso ser curada. Mas vem aqui, porque aqui Jesus está presente. E basta um toque e Ele pode te curar. Então vem aqui com fé em Jesus. Que talvez você saia aqui com a sua cura. Pensa em tudo que eu falei aqui. Se você precisa liberar perdão para alguém que está te pedindo a tua cura. Se você precisa ter mais fé. Se você precisa tirar o foco da sua dor. Se você ainda, de repente, ainda não enxergou, o propósito de Deus para a sua vida. E talvez você está se entregando aí nesse momento da enfermidade. Venha aqui na frente e coloque isso diante de Jesus. É Ele que vai curar a sua alma, curar a sua dor e curar o seu espírito.
Talvez você está aqui com um laudo de uma doença incurável. Talvez você aqui está com câncer. De repente num estágio até avançado, não sei. Eu estou aqui falando, mas possa ser que você está com alguma situação de pedra nos rins, um diagnóstico ainda que ainda não foi diagnosticado, né? Que você de repente está com problema no coração, problema da sua vista. Eu estou vendo aqui porque o pastor, ele precisa de cura na vista. Ele também é ser humano, assim como eu, assim como você. Tem pessoas aqui que estão precisando de cura. Eu não sei que cura que você precisa, mas eu creio que Jesus é a cura e Ele está aqui. E Ele pode transformar a nossa história na situação no qual nós estamos vivendo. Então clame a Jesus, adore a Jesus, adore a Ele, fale com Ele: Senhor, eu preciso. Fale, Ele está disponível. Ele está disponível aqui. O Senhor nos ama. Ele é um Deus conosco, um Deus Jeová Rafá. É aquele que está presente nas situações mais difíceis da nossa vida. Em nome de Jesus. E Ele escuta quando nós clamamos, amém? E você que está aqui, que não veio aqui, clama, interceda, porque talvez na sua oração Ele seja curado. Talvez na